Hello guys, how you doing? Então, galera, tranquilo? Bora lá para mais uma questão, pessoal. Dessa vez, resolução aí da prova de 2025, né, da CMMG, galera. Bom, em relação ao título, né, Artificial Intelligence is set to transform mental health services. Ou seja, a gente tem aí a colocação, né, de que a inteligência artificial está pronta aí para transformar o cenário de fornecimento de serviço de saúde mental, né, pessoal? Então, vamos ver qual vai ser a relação da saúde mental com a inteligência artificial. Bom, parágrafo 1 vai falando, né, que depois da crise de Covid-19 teve uma necessidade muito grande aí, né, de serviços relacionados à saúde mental. Isso aumentou muito em todo o mundo. E esse aumento resultou na falta de recursos para atender toda essa demanda, né? E como consequência, muitas das doenças não foram diagnosticadas ou foram diagnosticadas de forma imprecisa, de forma incorreta. E aí o texto ainda comenta que quando isso não é tratado adequadamente, né, essas disfunções vão piorando, vão causar sofrimento nas pessoas, vão aumentar custo de tratamento, vai reduzir a produtividade do indivíduo e também pode resultar em morte, galera. E aí a gente provavelmente vai ter a colocação aí da inteligência artificial como um meio de escape a isso, né? Só que vamos ver como isso vai funcionar, né? Porque a inteligência artificial é um tema bem complicado em relação à ética do processo, né? Mas vamos lá. Felizmente, a inteligência artificial veio para resgatar a gente, né? Com a utilização de ferramentas computacionais e algoritmos para auxiliar nesse processo de diagnóstico individual e também ajustar algumas categorias de diagnóstico dentro da psiquiatria, né? E aí, no que diz respeito aí, né, ao reconhecimento de padrões, né, de padrões dessas pessoas, de padrões desses indivíduos, a inteligência artificial ela vai superar bastante os humanos, porque dentro do campo da saúde, né, essas práticas de interpretação, de qualificação, né, de observação desses padrões não é muito bem executada. E aí o texto ainda continua falando que a IA tem o potencial de reverter, né, essa situação. E continua falando que hoje em dia os chatbots, né, que são os chats, galera, aqueles chats automáticos que a gente tem baseados em telefone e internet vão ajudar no acesso às informações, também no suporte a essas pessoas e também com oferecimento de atendimento imparcial e personalizado pelos próprios algoritmos, né? Eu, particularmente, acho meio complicado, né, gente? Porque colocar um chat para falar com a gente, assim, num momento de instabilidade, pode ser meio perigoso, né? Mas vamos ver o que o texto tá falando. O texto ainda continua dizendo que o atendimento, ele vai ser personalizado, né? E desenvolvido com algumas habilidades psicoterapêuticas, como empatia, humor, feedback positivo e assim vai, né? Ou seja, vai utilizar aí de recursos humanos, né? Que seriam sentimentos humanos, habilidades humanas, para conversar com os pacientes. E quando a gente utiliza esse corpus, né? Big Data é um tipo de corpus, é um tipo de arquivo gigante, né, de registros médicos dos pacientes, como as postagens em mídias sociais, blogs e também outras pesquisas, a inteligência artificial pode chegar a diagnósticos bem definidos, né, ali no que diz respeito ao início de um transtorno provável, né, e isso vai reduzir custo de tratamento e melhorar o prognóstico, porque quando a gente fala de prognóstico, a gente está falando, né, da perspectiva de pessoa depois daquele diagnóstico, beleza? E aí o texto continua falando que alguns recursos terapêuticos dinâmicos, como ferramentas de realidade virtual e estratégias de processamento natural da linguagem, são especialidades da inteligência artificial e que isso pode ajudar a gerar benefícios suficientes, né, para atendimentos psiquiátricos. E aí dá uma exemplificação de que elas podem permitir a terapia pessoal individualizada e uma série de outras intervenções psiquiátricas adaptadas às necessidades de cada um dos pacientes. E ainda mais, né,
como já houve evidência na doença de Alzheimer, a leitura de exames do nosso cérebro, da nossa cabeça, pela inteligência artificial, vai melhorar a precisão do diagnóstico, porque aparentemente ela é melhor nisso do que a gente. E aí fala que com a precisão do diagnóstico vem a possibilidade aí, né, como pode dizer, de trabalhar, de gerenciar, de organizar as condições psiquiátricas que a gente ainda não conhece muito bem, né? E o texto continua falando que a IA pode melhorar em muitos aspectos o atendimento à saúde mental, ao cuidado, né, da saúde mental, e que a lista de possibilidades é muito grande, porque é um instrumento muito amplo, né? O texto continua falando que a IA pode contribuir para a detecção precoce de transtornos mentais, pode ajustar categorias de diagnóstico, pode melhorar a precisão de diagnóstico, personalizar tratamento, ou seja, focar nas necessidades daquele indivíduo, né? Reconhecer risco e prever resultados também dessas pessoas. E elas também podem ter monitoramento remoto, né? Suporte e monitoramento remoto, expandir o acesso e acessibilidade ao tratamento e facilitar ali as intervenções pelos dados, né? Ou seja, como a gente já viu, a IA vai pesquisar, né, por outros meios, né, além de só a entrevista é ótimo, né, a consulta com a pessoa, né, ela vai poder recorrer a outros recursos, né, então ela teria ali essa possibilidade de análise de dados um pouco maior, né, e o texto ainda continua falando que a IA pode melhorar substancialmente a prestação de cuidados de saúde mental, ou seja, melhorar os serviços, né, quando analisa informações de saúde do paciente, que são as PHI, como resultados laboratoriais, interpretar dados de imagem e também registrar dados eletrônicos da saúde para detectar algumas tendências e padrões dos pacientes, né? Então, ela vai utilizar todas as informações que ela tem dentro do sistema para traçar probabilidades a respeito do paciente. Isso é a utilização de algoritmo, né, pessoal? A IA vai ter todo aquele arquivo gravado e vai, né, projetar numa perspectiva futura aí, né? Além disso tudo, aí ainda vai poder rastrear o processo e o retrocesso do paciente e fazer recomendação de conduta de tratamento. Eita, ponto complicado. E os algoritmos ainda vão poder prever as coisas, né, mais facilmente. E aí, pessoal, a gente tem todas essas colocações a respeito da inteligência artificial. Isso é muito legal, né? Porque vai facilitar bastante coisa, mas tem que ter um cuidado aí, né? O texto continua falando que a IA vai ser extremamente útil na avaliação e gestão, né, dos próprios pacientes com ferramentas para deixar prático, né, para deixar com praticidade essas rotinas e também para gerenciar os transtornos dos próprios pacientes. E o texto continua falando que enquanto ainda esperamos alguns estudos, a IA já está sendo aplicada nesses processos de cuidado de saúde mental, mas existem alguns dilemas éticos em relação a isso, obviamente, né? Porque tem relação com ameaça à privacidade do indivíduo, né? A relação com robôs ou com ferramentas eletrônicas que a gente tem aí, né? A gente também tem uma possibilidade aí, né, de não ter adaptação ao contexto do paciente, né? Porque por mais que capte os dados, por mais que capte todas aquelas tendências, pode não se adaptar muito bem à parte humana, né, pessoal? Porque ninguém é só matemática nessa vida. Além de também ter problema em relação à dependência da tecnologia, né? E a possibilidade de erro, né? Se a IA produz algum erro e ninguém percebe, acabou, ela vai ficar reproduzindo aquilo. E também a falta de estrutura regulatória, né, de órgãos reguladores, a necessidade de alguém estar olhando, de supervisionar aquilo tudo, também são pontos que a gente deve ponderar. Porque se a gente não tem alguém para gerir aquilo, para garantir que nada vai acontecer de errado, tem problema, né? E o texto continua falando que outro problema, que na verdade é um problema muito, muito comum, muito óbvio, né?
da imposição da imposição não, né? Da aplicação dessas ferramentas é que muitos profissionais de saúde não estão preparados, muitos não são treinados para essa tecnologia, né? Então, o treinamento desses profissionais e também desses provedores, né, dos meios de saúde, eles deverão ser necessários, né, eles são necessários e deverão ser obrigatórios, né, e incentivados para acompanhar as questões tecnológicas, porque senão fica tudo à mercê da tecnologia, né, e o texto continua indicando que psicólogos e psiquiatras devem se manter atualizados a todo momento, né, para garantir realmente que as pessoas tenham um atendimento bom, de modo a relacionar a tecnologia com o treinamento do próprio profissional da saúde, né? Ainda que as coisas não estejam muito claras, muito evidentes, né, nesse campo de abordagem da utilização da IA como instrumento para cuidado da saúde mental, o ponto é que ela já está aí, né, e que a expansão dela está acontecendo, né? Então, a questão seria entender as tendências, as preocupações, as oportunidades, os desafios da inteligência artificial, né? Para que haja regras, diretrizes e padrões para exigir aí mais dos profissionais de saúde e também verificar e regularizar a utilização dessa ferramenta dentro do sistema de cuidado de saúde mental. Então, pessoal, a gente tem um texto muito polêmico aí, né? Tem a possibilidade de utilização da inteligência artificial dentro do cuidado da saúde mental do indivíduo, mas isso gera 1 milhão de problemas em relação à parte ética. Pode ser muito bom, pode ser muito prático, mas tem muitos entraves em relação à ética. Beleza, pessoal? Texto entendido? Então, bora lá para a nossa questão. E aí, pessoal, a gente pode já para o nosso comando, né? What's the genre of the text? Ou seja, né, pessoal, qual é o gênero do texto? É isso que o nosso enunciado, que o nosso comando quer saber, né? E aí a gente já tem aí a colocação, né, de um a technical report detailing the specifications of AI algorithms and mental health care. Ou seja, né, gente, um documento, né, muito técnico, que detalha aí especificações de algoritmo da IA, né, para os cuidados de saúde mental. Pessoal, a gente tem um distrator de velocidade, né? Onde que vocês estão vendo, né, tecnicidade aí dentro do texto? Não tem, né? A gente não tem especificações técnicas, a gente não tem colocação de questões de algoritmos, né, de forma técnica. Aí, Clarissa comenta sobre algoritmo. Sim, mas não dessa forma, né? Tratando de especificações e tudo mais, beleza? An informative article discussing the potential and the challenge of AI and the mental health care. Ou seja, né, pessoal, um texto informativo, aí não, um artigo informativo, que vai discutir os pontos positivos, né, os potenciais e também os desafios relacionados à IA no cuidado da saúde mental. E sim, pessoal, tá aí o nosso gabarito. Como o texto vai mostrar pra gente, a gente vai ter ponderações a respeito da possibilidade de utilização da inteligência artificial com ponto positivo aí, né, no cuidado da saúde mental, mas também trazendo os pontos negativos. Então, a gente tem aí a colocação, né, de uma contraposição de ideias, né? Muito bom, mas ainda tem que tomar cuidado em relação aos pontos éticos, beleza? C e D, vamos ver por que estão erradas. A narrative to entertain readers with a fictional story of AI and mental health care and its implications. Pessoal, não se trata, né, de uma narrativa fictícia, né? Não é uma história inventada, na verdade, é um distrator de velocidade, porque o texto vai mostrar características informativas relacionadas à realidade. Não tem proximidade com narrativa, né? E o problema aí de demanda, por exemplo, da Covid foi real. Essa discussão, ela é real, ela é pautada num problema social. Então, não é ficcional. Beleza? Letra D, a persuasive essay advocating for the complete adoption of AI technologies in mental health care. Gente, distrator de velocidade. Não tem traço de argumentação aí, tá? Ou nenhuma tentativa de persuadir leitor, beleza? E o ponto central é trazer ponto positivo e negativo, informando aí o leitor a respeito desse tema, né? E não tem nenhuma intenção aí de adotar as tecnologias da inteligência artificial para
para substituir ou de forma ou para substituir os trabalhos já feitos, né? Mas tem uma ponderação aí de, opa, né? Vamos prestar atenção aí nos problemas éticos. Tranquilo, galera? Bom, então a gente tem uma questãozinha de nível fácil, galera, super tranquila, bem de boa, né? Comenta aí embaixo se você concorda, discorda, se você achou médio fácil ou difícil. E eu vejo você na próxima. Beijo, beijo, tchau, tchau.